Amém, igreja? Bom dia, paz do Senhor. A paz, que bom mais uma vez estar aqui na presença do Senhor, né? E eu sou grata a Deus, primeiramente, né, por ter me levantado, né? Eu não sou nada, eu sempre falo isso para Deus, Senhor, me usa pela sua misericórdia, né? E quero agradecer também aqui aos pastores pela oportunidade de mais uma vez, né, confiar em mim e trazer a palavra. E vamos logo, né, dando início aqui na palavra, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, versículo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 28. 1 Samuel 1, do versículo 1 ao versículo 28. Todos acharam? Amém? Foi, Bárbara? E assim vai dizer a palavra do nosso Deus. Toda a reverência à igreja, assim vai dizer a palavra. Havia um certo homem de Matanaim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jereão, neto de Eleu e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou eu melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe darei um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Oli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e o que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantavam e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou no devido tempo. Deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto,
Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Versículo 23, disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou mulher que estive aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a minha vida. Será dedicado ao Senhor. E ali o adorou o Senhor. Amém, igreja? Amém. Acredito que todos conhecem a história de Ana, né? Ana é uma mulher estéril que o próprio Deus cerrou a madre dela. Ela tinha um marido que tinha uma outra mulher e essa mulher a irritava, a perturbava, a perseguia, porque ela era serva do Senhor, mas o Senhor não tinha concebido ali o que ela buscava, o que ela queria, um sonho que estava dentro do coração dela, né? Que eu acredito que foi o próprio Deus que colocou, mas num determinado tempo ele seria realizado. Mas aquela mulher, ela perseguia a Ana porque ela tinha muitos filhos. E Ana, num determinado momento, né, cansada, angustiada, ela vai até a presença do Senhor e ela faz um voto com Deus, né? Ela derrama sua alma e ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei o meu filho. Então, parece uma coisa que não é muito lógica, né? Como é que Deus vai te dar a bênção e você vai entregar a sua bênção para Deus? E depois desse tempo que ela teve Samuel, que Samuel foi entregue na presença de Deus, Ana teve mais 5 filhos, né? E Samuel, ele foi sacerdote, ele foi também um juiz, né, de Israel, e Penina não se ouviu mais falar dos filhos dela. Então, hoje, o Senhor quer falar comigo e com você da intimidade que gera milagre. Ana, ela teve uma intimidade com o Senhor. Ela teve um momento de entrega com Deus que gerou o milagre dela. E a introdução vai falar assim, ó: intimidade com Deus significa ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É mais do que somente conhecer a Deus intelectualmente. Envolve conexão íntima e pessoal com o Espírito Santo, buscando viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E a intimidade se manifesta através da comunhão, tempo de qualidade dedicado à oração, leitura da palavra, adoração, crendo que o Senhor está presente e agindo em todas as ocasiões, obedecendo, viver de acordo com a palavra de Deus, buscando entender o seu caráter, propósito e ter experiência pessoal com Ele. E essa intimidade com Deus leva a uma mudança de vida, e isso acontece naturalmente, né? A partir do momento que você busca, a partir do momento que você renuncia, a partir do momento que você se entrega, né? Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos, elas nos acompanham, né? E onde a pessoa, ela acaba se parecendo mais com Cristo, né? Refletindo o seu amor, a sua graça e o seu poder. E nem sempre estamos dispostos, irmãos, a ter um relacionamento com Deus, né? Pois custa tempo, custa renúncia, renunciar à nossa própria carne é difícil, gerar uma intimidade com Deus é difícil, porque Ele é santo, Ele não está em qualquer lugar, Ele não serve a você, é você que serve a Ele. Então, essa intimidade você tem que buscar. A palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus, ele é conquistado à força. E se nós, como cristãos, nós ficarmos na superfície, a gente não vai ter intimidade com Deus. Aí você pode falar: mas Liliane, é fácil para você, né, que já tem se desenvolvido. Não é fácil, gente.
para me parar ontem, para me dedicar, porque um dia antes eu tenho que parar para ler a palavra, para me concentrar, para me conectar com Deus. Gente, que dificuldade! É seta, é o vizinho que liga uma furadeira que você se programa para poder ler. Não, de tal tempo até tal tempo eu vou ler a parábola. O cara liga a furadeira e fica no teu barulho com a furadeira ligada. Eu falei, Senhor, eu vou orar. Eu falei, não, está repreendido em nome de Jesus, porque eu me separei para o Senhor. Aí ele parou com a furadeira, depois que eu orei, né? Mas a gente tem que entender que tem um mundo espiritual à nossa volta que ele não para. E para você se concentrar e desenvolver essa intimidade com Deus, você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar em oração, você vai ter que fazer propósito, você vai ter que fazer jejum. Senhor, eu estou aqui, eu preciso te ouvir, eu preciso da tua voz. E a partir do momento que você gera uma intimidade com Ele, o teu milagre, ele acontece, porque o teu milagre, ele está no mundo espiritual. Ele tem que ser gerado através de oração, através de palavra. E foi isso que Ana fez. Amém, igreja? E por falar nisso, né, quem de nós aqui iríamos ter um relacionamento com Deus se nós tivéssemos tudo na nossa mão? Né? Se Deus te desse tudo que você queria, né? Será que você iria se relacionar com Deus? Se o amor que Deus te dá, se você encontrasse em alguma outra pessoa, porque humanamente a gente não encontra esse amor em lugar nenhum, né? O amor de Deus, ele é único, né? Ninguém nos entende, mas só quem nos ama realmente é Deus, um amor incondicional. E às vezes a gente até procura esse amor em outras pessoas e nos decepcionamos. Porém, nós não vamos encontrar esse amor de Deus em pessoas, né? Então, até que ponto nós queremos sacrificar a nossa vida, né, para buscar a Deus numa intimidade? Essa mensagem, ela tem 4 tópicos. E o primeiro tópico vai dizer assim, ó: tem situações em que o próprio Deus permite em nossas vidas para nos aproximarmos dele. Amém? A Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele cerrou a madre de Ana. O próprio Deus cerrou a madre de Ana. E ela, perseguida, ela começou a buscar a Deus porque ela precisava de uma resposta. Ela precisava de um filho, né? E muitas das vezes nós pensamos que temos o controle de todas as coisas. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, no momento que a gente quer, na hora que a gente quer, né? E a gente esquece de Deus. A gente pega Deus, coloca Deus numa caixinha e vamos viver a nossa vida. Não, é do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu penso que é assim e vai ser assim. Mas quando nós buscamos a Deus e conhecemos a Deus, ele é o dono do tempo. Ele faz tudo conforme a vontade dele, né? Vivemos num mundo de ilusão, gente. Nós pensamos, né, eu estava até refletindo sobre isso, sobre a questão da felicidade, né? Nós queremos estar felizes a todo tempo. Todo tempo a gente quer estar rindo, todo tempo a gente quer estar alegre, todo tempo a gente quer estar bem. Mas a Bíblia, ela não nos promete felicidade. A felicidade é só lá onde Jesus ele foi preparar uma morada para a gente. Só que aqui a gente vai ter que lutar para ir para lá. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá as ruas são de ouro, né? Mas aqui vai ter dor, aqui vai ter dor, aqui vai ter perseguição, aqui vai ter choro, aqui vai ter tristeza. E nós vivemos uma vida pensando que vamos ser felizes para sempre. Não vai ser. Se você não pegar a palavra de Deus e colocar no centro da sua vida, para você seguir e clamar a Deus no momento que você precisar, aí você sim vai ver que a alegria do Senhor é a nossa força, quando Deus está presente no centro da sua vida. Amém? E também é uma constante evolução. A gente evolui à medida que crescemos, né? Quando a gente é pequenininho, a gente vai andar, cai e machuca o joelho. Hoje a gente não cai mais, né? Porque a gente já está esperto. Mas quando a gente é pequeno, a gente leva tombo, se machuca e fica lá a cicatriz. Por quê? Porque a gente está evoluindo, né? Cada situação que a gente passa é para a gente evoluir. Não é para a gente se prostrar e ficar parado. É para você aprender com aquilo.
né? Você aprende com aquela situação, você olha a situação e você pensa, não, Deus quer alguma coisa de mim com essa situação. E muitas das vezes as pessoas se afastam de Deus e Deus permite que as coisas aconteçam para a pessoa se aproximar dele. Eu tenho uma amiga que ela ficou 8 anos na igreja, ela botava a Bíblia do braço, ela ia para a igreja, ela falava versículo, só que ela não tinha comunhão com Deus, ela não tinha intimidade com Deus. E depois de 8 anos, ela falou assim para mim, Liliane, Deus não me deu nada que eu queria, então abandonei. Foi embora, foi viver a vida. 5 anos depois, voltando de Volta Redonda, sofreu um acidente de carro, uma lesão na coluna, risco de ficar tetraplégica. Cama. Ali ela voltou para Jesus e ela tem que operar. Eu falei, vou tentar ajudar ela. Cara, tentei de tudo quanto que é forma, não consegui. Aí eu falei, não vou me meter nisso aí não, porque isso daí é tratamento de Deus. E hoje ela fala para mim que foi o momento que ela teve mais intimidade com Deus. Quando ela estava na cama, com dor, chorando. Que o Espírito Santo visitava ela e ministrava no coração dela. Então, não deixe, né, esse tempo chegar. Começa a gerar uma intimidade com Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui, eu preciso da tua presença e eu preciso que o Senhor esteja comigo, né? Independente do cenário que se encontra a sua vida hoje, entenda que para você se relacionar com Deus, você precisa buscar intimidade, né? Intimidade vai gerar, né, ali no mundo espiritual algo sobrenatural para que a glória dele venha a ser manifestada. Não é por causa de nós, né, irmãos? E aqui no tópico 2, vai dizer que o nível de perseguição acelera o nosso processo, né? Aqui a gente vê a perseguição de Penina com Ana. Só que essa perseguição era para acelerar o processo de Deus, porque aí, com a perseguição, ela passou a buscar mais, ela passou a orar mais, né? Nós seremos perseguidos. E a Bíblia fala que uma das bem-aventuranças estão na perseguição. Aqueles que serão perseguidos por causa da justiça de Deus herdarão o reino dos céus. Então, se você está sendo perseguido, dá glória a Deus, porque a Bíblia manda você dar glória a Deus na perseguição. E a gente, o que faz na perseguição? A gente chora, a gente fica falando daquele problema toda hora. Deus, será que o Senhor não está vendo? Só que se a gente for para a Bíblia, porque a gente tem que saber de Bíblia, a perseguição é para nos promover. José foi perseguido pelos irmãos, perseguido pela mulher de Potifar, foi injustiçado. Talvez ele estaria dizendo, Senhor, eu estou sendo injustiçado, porque a gente pensa que Deus a base do trono de Deus é o quê? Justiça e verdade. Então a gente pensa que Deus me abandonou. Se Deus é justo, né? E não está vendo que eu estou sendo injustiçado nessa situação? E quando a gente vem para a Bíblia, a gente vê que essa perseguição, essa injustiça, é para lá na frente o Senhor te honrar, né? Porque a Bíblia também vai dizer que haverá diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Embora a pessoa possa, você olhar e pensar assim, a pessoa está em vantagem sobre mim, né? Às vezes você está pegando a sua Bíblia, está indo para a igreja e a pessoa está rindo de você. Eu estou aqui no mundo, estou melhor do que você, porque eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho trabalho. E você está na presença de Deus, você não tem trabalho. Você está na presença de Deus e você não tem um marido, você não tem uma esposa. Você está na presença de Deus e teus filhos estão tudo lá no mundo. Mas o Senhor manda te dizer hoje, continue na minha presença, porque a minha glória irá se manifestar na sua vida, na vida da tua família, na tua casa. Há um tempo determinado de Deus para todas as coisas. Talvez o momento de dor e de perseguição de Ana, ela não tivesse dimensão do que Deus iria fazer na vida dela. Ela não tinha dimensão. Ela só pediu um filho, né? Tudo que Deus acrescentou na vida dela, é isso que ele faz com a gente.
É isso que ele faz conosco. E eu estava lendo um testemunho, estava vendo um testemunho que a pastora me encaminhou, da pastora Tânia Teresa. Que mulher perseguida. Que tristeza, gente, se vocês puderem ver o testemunho dela. Ela tinha criança, mãe alcoólatra, mãe viciada, pai vivia na promiscuidade e ela num abandono total. Ela ia para a escola fedendo a mijo. Ela disse que até hoje ela sente o cheiro de mijo nas entranhas do nariz dela. E na escola ela era humilhada, ela era zombada, as pessoas zombavam dela. E uma vez a professora falou com ela errou alguma coisa lá, a professora vai escrever no quadro não sei quantas vezes, eu sou burra. E ela escreveu, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E ali, os coleguinhas todos zombando dela, humilhando ela, até o momento que ela decide sair da escola por conta daquela humilhação. Né? E ela pensa, não, meu pai não gosta de prostituta, então agora eu vou lá e vou me entregar ao melhor amigo dele. Não é isso que ele quer? Eu vou humilhar ele. Estão me humilhando por conta de quê? Da dor dela, da amargura dela, que ela tinha na alma dela, por tudo que ela passou, ela queria fazer, ela queria se vingar do pai dela. E ela falou assim, não, eu vou lá e vou sair com o melhor amigo dele. Só que quando ela chegou lá, o cara que ela foi se entregar, que ela falou, não, vim aqui me entregar para você. O cara era cristão. O cara era cristão, pegou ela, falou, minha filha, não é por aí. O caminho não é esse. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Então vamos lá. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a sua vida. E ela entregou a vida para Jesus, ela namorou ele, ela casou com ele, ela teve filhos com ele, ela voltou a estudar, ela passou na prova do Banco Central, ela se formou em advogada e ela foi juíza. Olha o que Deus pode fazer com a sua vida. Ela foi juíza. Ela foi juíza. Para a glória e honra do nome do Senhor. Então, a gente não deve limitar o poder de Deus por conta da situação que a gente está vivendo hoje. Ela falou, se alguém, lá naquele lixão que eu morava, se alguém chegasse lá e me dissesse que eu ia ser juíza, eu ia rir da cara da pessoa. Igual Sara, né? Riu por conta da promessa, que ela também não acreditou. Né? Então, essa mulher, o Senhor honrou ela. Eu te garanto que o processo dela, gente, não foi fácil. Eu te garanto que o processo de dor dela, de angústia na alma, e hoje ela trabalha com cura da alma, com libertação. É uma mulher de Deus. Então, não limite o Senhor o que Ele tem que fazer na sua vida por conta do que você está vivendo hoje. Você já entregou a tua vida na mão dEle. Você entregou a sua vida na mão dEle. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dEle. Mas tem a sua parte que você tem que fazer. Igual Ana teve que ir no templo, Ana teve que fazer a entrega, Ana teve que pegar o filho e entregar ao Senhor. Essa era a parte de Ana, porque a parte do Senhor ele já tinha feito. Amém, igreja? Então, eu creio, né, que o Senhor ele tem muita coisa para liberar sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a sua vida. Mas devemos buscá-lo em verdade. O que a gente está vendo hoje é um evangelho raso. Raso. As pessoas acham que Deus é bom e que você pode fazer todas as coisas. Não é assim. Santidade é você se separar para Deus. É você ser uma referência, a pessoa olhar para você e falar assim, ali está indo um servo do Senhor. Amém, igreja? Amém. E no tópico 3, a palavra do Senhor vai falar, rasgue o seu coração na presença de Deus. Ana estava triste, amargurada, ansiosa, e ela decide rasgar o coração na presença de Deus. Ela entregou a Deus. E a Bíblia vai dizer que ela saiu da presença do Senhor, né, do sacerdote, e o semblante dela já era diferente.
porque ela fez uma entrega. Então, tem coisas que você ainda não entregou para Deus. E você precisa entregar. Porque Deus, ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. O salmista vai dizer, né? Sonda-me, Senhor, que me conhece. Nós não temos esse poder de sondar o nosso coração, de esquadrinhar nosso coração, porque nós guardamos lá no cantinho, deixamos lá. Não, Senhor, não entra aqui, não. Deixa esse pedaço aqui que é comigo. Eu resolvo, eu consigo resolver sozinha. Não é assim. Deus olha para o nosso coração e vê, tem algo para tratar. Você precisa parar e dar atenção a isso. Eu creio que o Senhor está trabalhando nos corações hoje. Amém, igreja? Se conecte com Deus, se conecte com a palavra. Não abra mão da presença de Deus para estar em outro lugar. Jesus está voltando. A gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo. Não dá mais para estar se distraindo. Não dá para se distrair mais com roda de conversa. Eu não estava nem aqui no script, gente, mas não dá para se distrair mais com conversa fiada. Até quando você vai trocar a presença de Deus por coisas fúteis? Coisas que não vão te levar à eternidade. Porque Deus vai te vomitar. Deus vai te vomitar. Não deixe que as circunstâncias da vida te tornem uma pessoa amargurada, triste, sem paz, ansiosa. Olhe para Deus, olhe para o alvo, que é Cristo Jesus, que é o consumador da nossa fé. Faça uma aliança com Ele. Derrama seu coração na presença dEle. Se entrega a Ele de verdade. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Cumprir protocolo, fazer ritual. Amém? Amém. E o tópico 4 vai dizer: a nossa entrega ela deve ser para sempre. Ana, Deus cumpriu o que ele havia prometido para ela, né? Que foi o filho. Só que Ana reconheceu que não adiantava a promessa sem a presença de Deus. Ela vai lá e ela entrega o filho dela para Deus. Há um tempo atrás, a irmã Vanessa se pregou aqui sobre que nós somos guardiões da nossa promessa. Que palavra, né? Aquela mensagem ela ficou na minha cabeça. Porque a gente, às vezes, pede filho para Deus e depois o filho se torna um caos. O filho não presta, né? A gente pede um casamento, um relacionamento para Deus e depois ele não presta. Você não fez a tua parte, aí você joga para Deus o que era para você fazer, que era guardar a sua promessa. A tua família é uma promessa. Os teus filhos são uma promessa. O teu trabalho, a tua casa. Está aqui, Emanuele, é uma promessa. Você, Glau, é guardiã da Emanuele. Quando você estiver com ela, que você vê as companhias que ela estiver andando, quando estiver na fase de ir para a escola, você vai sentar com ela, filha, essa companhia aqui não é para você. Isso aqui não está certo. Isso vai te afastar da presença de Deus. Então, a gente tem que se posicionar como servo de Deus. Não adianta passar um pano quente e achar que está tudo certo. Está aqui, Manu. Quando eu olho que eu vejo que as coisas estão erradas, Manu, vamos sentar aqui. Vamos olhar isso aqui, vamos olhar isso aqui. A gente tem que estar vigilante. A gente tem que estar com a arma assim, ó, pontada. Satanás, você não vem aqui, não. Então, quando Deus te entregar a sua promessa, quando Deus entregar a tua promessa na tua mão, o que você tem pedido a Ele, o que Ele já colocou no seu coração e o que você vai gerar isso, através de oração, através de intimidade, através de busca, através de renúncia. A gente vive um evangelho sem renúncia. As pessoas não querem renunciar à própria carne e vêm adorar a Deus.
Não está certo. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Quando eu estava no mundo, que eu bebia, que eu fumava, eu falei, Senhor, não quero mais. Tira essa vontade de mim. E é o Senhor que tirou, porque por mim eu estava lá até hoje. Por mim eu estava lá até hoje. Mas quem tirou foi o Senhor. Já vamos para o final, tá, gente? Busca uma intimidade com Deus, porque você pode passar por adversidade e vai entender que fugiu do seu controle, mas que não fugiu do controle de Deus. Entenda a importância de estar na presença de um sacerdote, na presença de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, que levanta a mão e starta na sua vida coisas que o Senhor já tem para você separado. Quando você vem no meio, o Senhor, Ele não habita aqui. Mas quando tem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Então, quando o pastor ora, quando ele impõe a mão, quantas orações eu já recebi ministrada pela mão do pastor? Quantas? Quantas? Ele fala assim, olha, o teu patrão vai achar graça em teus olhos. E daqui a pouco a minha chefe me chama, Liliane, vou ligar agora para o secretário de saúde para te dar uma promoção. Eu falei, gente, como assim? É Deus. Não sou perfeita, não sou. Vai achar um monte de erro em mim. Mas eu dependo da misericórdia de Deus. Amém? Amém, igreja. Então, Ana queria um filho e renunciou um filho. E ela entendeu que nada vale o filho dela sentar na presença de Deus. Não queira as promessas de Deus sentar na presença dele, porque vai se perder. Busca primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Busque a presença de Deus. Renuncia por amor a Ele. Quem pode te amar mais do que Ele? Me fala. Teu filho? Tua mãe? Teu pai? Teu marido? Quem te ama mais do que Ele? Ninguém. Quem olha para você e vê assim, meu filho, eu te amo, vem cá, pega a gente no colo, tira os carrapichos. Deus, gente. Deus. E o que vocês estão buscando no mundo? Quando eu vim para a presença de Deus, uma das coisas que eu tive que abrir mão, falei, Senhor, vou ter que abrir mão das minhas amizades, porque as minhas amizades são todas lá do mundo. Eu não posso ter, porque senão vai atrapalhar a minha comunhão contigo. Vai atrapalhar, porque a gente não pode andar nas rodas dos escarnecedores. É claro que a gente vai, né, tá junto, só que a gente tem que ter o discernimento de espírito. Você tem que olhar para aquela situação, pô, isso aqui está errado. Deus não se agrada disso. E eu estou ali no meio achando que está tudo certo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou, né, me afastar das amizades, mas eu preciso que o Senhor me dê novos amigos. Amigos verdadeiros. E Ele fez, gente. E Ele fez de verdade. Eu tenho amigos que, quando eu estou passando por alguma situação, eu nem falo nada, a pessoa só manda uma oração, liga para mim, manda uma mensagem, porque Deus foi lá e tocou nela. Deus me deu amigos que, quando a minha neta estava no CTI, quase morrendo, uma irmã minha que trabalhou comigo, uma mulher de Deus, lá de Barra do Piraí, ela falou, Liliane, estou acordando 5 horas da manhã, estou indo para o monte orar pela sua neta. Juntou a igreja dela, uma igrejinha pequena, juntou umas mulheres e elas estavam indo para o monte. Me fala, quem te dá essa amizade? Quem no mundo faz isso por você? Se não for a presença de Deus. Se não for Deus para levantar essas pessoas, para estar do nosso lado, nos apoiando, nos fortalecendo, nos dando uma palavra. Porque os dias são maus.
Os dias são maus, gente. E outra coisa também, né, que eu pedi a Deus para me afastar de música, porque eu gostava de música. Eu gostava muito de música do mundo, né? E eu falei, Senhor, não dá mais. Falei assim, olha, eu vou botar aqui na rádio no meu carro, nessa rádio aqui evangélica, e vai ficar aqui, não vou tirar mais, não. Aí toda vez, às vezes, eu emprestava o carro para alguém, quando entrava no carro, a pessoa tinha mudado de estação, que não dava uma raiva. Não, aqui não, Satanás. Aqui vai ser música evangélica. Então a gente tem que estabelecer. Nós fizemos uma aliança com Deus e não vale a pena ficar quebrando aliança. Toda hora quebra aliança com Deus por coisa boba. Por coisa boba. Que essa mensagem vocês venham refletir. Que ela seja firmada no coração de vocês, para que o Senhor possa ter liberdade de trabalhar na sua vida. E assim como foi com Ana, assim como foi com essa pastora, o nome do Senhor ser exaltado na sua vida, para quando as pessoas olharem para você e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma serva do Senhor, ali vai uma pessoa onde eu posso parar ele e pedir uma oração. Você pode orar por mim? Porque as pessoas olham para a gente e pedem oração. E você fala, gente, a pessoa não sabe nem que eu sou crente. Mas é o Espírito Santo. Quantas vezes, às vezes, eu estou trabalhando. Outro dia, uma criança, já vou para o final, gente. Uma criança, ela ia ser entubada, 7 anos. E a mãe ali do lado, que era para ser a guardiã da promessa, sentada como se nada tivesse acontecido. No celular, criança, a médica, Liliane, vamos entubar. Eu falei, meu Deus, a mãe distraída. Eu cheguei perto dela, ela falou assim, tia, você ora por mim? Aí eu falei, mãe, levanta. Levanta, você é autoridade sobre a vida dela. Levanta sua mão e ora pela sua filha. Vamos embora. Demos a mão, oramos. Daqui a pouco, a doutora voltou para reavaliar, não foi preciso entubar. Então, as pessoas olham para você e veem você como uma pessoa de Deus. Não, essa daqui eu posso pedir oração. Essa aqui eu posso pedir oração. Ali está a minha amiga Janaína. Ela fala que toda vez que o bicho pega para a filha dela, ela fala, não, vamos lá na minha mãe pedir oração para ela. Porque a minha mãe é uma mulher de Deus. Então as pessoas têm que olhar para a gente, identificar a gente como pessoas de Deus. Como pessoas que vamos orar e as nossas orações vão ser respondidas porque temos intimidade com Deus. Com o dono do milagre. Amém, igreja? E vamos para a conclusão. Ana tinha um sonho de ter um filho, um desejo que o próprio Deus colocou no coração dela. E Deus tinha um propósito muito maior que Ana. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim como a história de Ana, é também a sua história. E será um testemunho. Não se limite à sua dor. Busca intimidade com Deus para gerar o seu milagre. Pois tem pessoas esperando pelo seu testemunho para se render a Cristo. A sua vida é um testemunho. O ID de Deus nós fazemos com o nosso testemunho, da nossa vida. Tem pessoas que vêm até a mim, que chegam até a mim, que eu sei que eu preciso dar uma palavra. Sim, eu tenho que dar uma palavra. Eu vou lá e dar uma palavra. Olha, eu era assim, eu fazia isso. Mas Deus foi lá e me resgatou e hoje eu estou aqui. É por mim? Não, porque eu não sou nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. E olha onde Deus me colocou. E eu estava pensando sobre isso ontem. Falei, Senhor, não sou nada. Sou nada, Josias. Né, pastor? Lembra quando eu cheguei aqui chorando? Ligava para o pastor, para a pastora todo dia. Eu falei, não dá. Vai ser difícil, mas Deus foi comigo. E aquele tempo passou. Eu estou vivendo um outro tempo na presença de Deus. E assim também é com a sua vida. Vamos avançar. Tem pessoas esperando por nós. Não vamos parar, não vamos desistir. Não vamos se chatear com qualquer coisa. A gente tem que ser crente, gente. A gente tem que ter maturidade, ser maduro. Amém?